Efésios capítulo 6, vamos ler do versículo 10, 11 e 12. Diz assim o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, e sim contra todos os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Vamos orar. Pai, nessa manhã nós te rendemos graça por ter nos conduzido até a sua casa. Te pedimos nessa manhã, meu Pai, sabedoria e entendimento vindo do teu Santo Espírito. A nossa mente, meu Pai, cadece do teu conhecimento, da tua verdade, da sua palavra e dos teus ensinamentos. Te pedimos, Pai, fale conosco, nos ajude a compreender, nos edifique, nos exorta através da sua palavra, abra o nosso entendimento, traga lucidez à nossa mente, para que possamos discernir tudo isso que vamos ouvir nessa manhã. Que a nossa mente esteja cativa, meu Pai, somente ao aprendizado de sua palavra, que ela não fique pensando em nada que deixamos da porta para fora, mas que estejamos 100% focados em aprender as instruções dadas pelo Senhor, vindas diretamente da sua palavra. Nos ajude nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, senta um minutinho, por favor. Ouça-me com atenção nessa breve introdução desse jovem pregador. Quando nós olhamos para a história da humanidade, da história bíblica, nós vamos enxergar durante a história a manifestação do poder de Deus aqui na terra para com os homens. Você consegue enxergar isso na criação, como do nada Deus consegue criar o homem do pó da terra. Cria o homem debaixo de um parâmetro, em sua imagem e semelhança. Coloca o homem, o fôlego de vida, e o homem se torna, uma alma vivente. Cria os animais, cria todas as coisas. Antes disso, criou os céus, a terra e tudo o que existe. Quando você olha para a natureza, você vai enxergar a manifestação de Deus. Quando você olha para o Sol, um astro que está tão distante da Terra, mas ainda assim pode aquecer o nosso planeta, pode trazer benefícios para o corpo, trazendo vitamina, pode trazer benefícios também para a plantação. Você vai enxergar a manifestação do poder de Deus, sim, aqui na Terra. Mas quando você olha para a história bíblica mais à frente, você vai enxergar que Deus libertou o seu povo do cativeiro, que está lá, quando o povo estava no Egito. No Antigo Testamento, a maior manifestação de poder do Deus invisível, mais real, foi a libertação do povo, lá, tirando das mãos de Faraó. Porque outrora, nenhuma terra, nenhum povo tinha visto um Deus conseguir abrir o mar, fazer o seu povo passar em terra seca e aniquilar os seus inimigos de maneira total. Com isso, você enxerga a manifestação do poder de Deus. Com isso, você vai enxergar Deus se manifestando no meio do seu povo. Mais à frente, você vai vendo que Deus ajuda o seu povo em grandes batalhas, batalhas essas físicas, como foi com Davi, como foi com Jefté, como foi com Gideão, outros que aparecem na história, a manifestação do seu poder. Mas quando você começa a olhar para a história messiânica, você vai olhar que o Antigo Testamento iria apontando para aquele que viria, o poderoso, o maravilhoso, o conselheiro, aquele que viria na manifestação do poder de Deus aqui na terra. E você vai enxergar tudo isso em Jesus Cristo. Olhando para Daniel, tem alguns indícios, Isaías traz alguns indícios, os outros profetas apontam que a manifestação do poder de Deus viria sobre a terra. Quando você olha para João falando, João Batista, ele traz a pregação dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele vai anunciar o reino, ele vai anunciar que o poder de Deus viria sobre a terra. Só que os homens, olhando para a história do Antigo Testamento e olhando para João, não entendiam que tipo de poder é esse. Na mente das pessoas era um poder que, como você tem visto nas igrejas, o poder que cura, não é? O poder que levanta o paralítico, que dá vista aos cegos, o poder que enriquece as pessoas, o poder da multiplicação. Mas os homens nunca entenderam que tipo de poder é esse. João anunciava que o poder viria, o caminho estaria presente. Porque quando Jesus vem e explica a sua missão, como ele diz
em Lucas 19, quando entra na casa de Zaqueu, como outrora já foi pregado aqui, Jesus vai falar algo muito interessante em Lucas 19, expondo a sua missão. Quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver que ele sempre deixou claro que a sua missão de vir aqui na terra não era simplesmente para ressuscitar homens, para levantar paralíticos, não era somente para multiplicar pão e peixe. Foi deixado claro qual era a sua missão aqui na terra, porque ele deixa claro que existe sim um grande combate, existe sim uma grande guerra, ainda que no Antigo Testamento era visível como os homens se levantavam contra o povo de Deus. No Novo Testamento você enxerga a batalha invisível. Porque quando você lê Lucas 19, abra comigo rapidamente, Lucas 19, versículo de número 9, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o quê? Então, o propósito da manifestação de Deus era salvar aquele que estava perdido. Quem eram os perdidos? Os homens que outrora viviam sem Deus. Zaqueu, por ser um homem publicano, era odiado por toda a nação, porque ele, por ser um homem que vinha da linhagem de Abraão, ele cobrava impostos do povo, e isso era mal visto pelos homens, de tal maneira que ele era odiado e repudiado. Mas Cristo vem quebrar esse protocolo já naquele tempo, para mostrar que a manifestação do poder de Deus vem para algo muito maior do que os homens imaginavam naquele tempo. Se outrora a manifestação do poder de Deus dava poder aos homens a triunfar os inimigos físicos, agora a manifestação do poder de Deus vem para mostrar algo que é invisível, porém também real. Porque aqui você vê que não há um combate corpo a corpo, mas há uma quebra de uma resistência com a imagem daquele homem. Porque lembrando que no tempo que Cristo viveu, os homens achavam que a salvação era limitada somente no judeu, somente para a linhagem de Abraão. Olhando para Zaqueu, vindo dessa linhagem, eles não achavam que ele era digno por ser tratado como um traidor. Mas Jesus deixa claro que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele apresenta a sua missão. Quando você vai olhar mais à frente ainda, você vai ver que o triunfo de Cristo sobre Satanás está na cruz, na sua morte e ressurreição, como está lá em Colossenses 2,15 e também em 1 João 3,18. Você vai ver que o triunfo de Cristo sobre Satanás, ainda que durante a história tem o seu embate, como você lê em Mateus 4, que Satanás se apresenta para Jesus, travando aquela batalha, tentando fazer ele cair, mas sem êxito e sem sucesso nenhum, porque Satanás não entendia que aquele não era simplesmente um homem. Para ele era somente um homem comum, mesmo sendo Deus. Ele não entendia que aquele era, sim, o próprio Deus aqui na terra, encarnado, como nós chamamos na teologia, de uma teofania. Satanás, tentando persuadir Jesus, não consegue ter êxito, porque ele não entende que ele não é poderoso, ele é o próprio poder. Há uma grande diferença. Ele não é um Deus que está ali mostrando o seu poder como se ele fosse poderoso. Ali está o próprio poder manifesto em Cristo Jesus. E o poder de Deus ali manifestado triunfa sobre Satanás, mas mais à frente ele vai triunfar de maneira definitiva. Quando você vai lendo a história ainda, depois de Jesus explicar a sua missão e falar para que ele veio, você vai vendo que em Atos dos Apóstolos, depois de explicar os homens que iriam iniciar esse trabalho, você vai ver que ele mostra para que seria o reino, convidando os homens ao arrependimento, que está lá em Atos 17, 30. Ele vai explicando por que ele vai explicando. Porque quando você olha o final da missão de Jesus, ele traz a grande comitiva. Lembra da grande comitiva que pregamos aqui em Marcos? Aí ele vai falando qual era o seu propósito de ir e fazer os discípulos. Para quê? Para que todos pudessem entender que o poder de Deus não se limitava somente no plano físico, mas também no plano espiritual. Ele vai trazendo tudo isso para que as pessoas entendam que não é somente o que você tem, que é visível. O espiritual também vai existir e também existe. Só que quando Jesus nos chama, ele nos chama para uma zona de guerra. Loucura é o homem achar que Jesus chama simplesmente para você viver num conforto, deitado e dormindo o tempo todo.
Quando Cristo nos alcança, automaticamente nos tornamos inimigos deste mundo. Porque como mesmo a Bíblia vai dizer que ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Por quê? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Vai deixando claro que a partir do momento que Cristo te resgata, não é você que vai até Ele por vontade própria, mas é Ele que te traz e te atrai para essa maravilhosa graça. Você se torna um opositor a este mundo, porque quando nós defendemos aquilo que é correto, automaticamente as pessoas nos olham de uma maneira diferente. No tempo atual, se você for falar sobre sexualidade da maneira que a Bíblia expõe, as pessoas dizem que nós somos quadrados. É verdade ou não é? Quando nós falamos dos valores, os princípios bíblicos de homem, mulher, marido e esposa, as pessoas dizem que não é bem assim que funciona. Toda forma de amor é válida. E aí, automaticamente, você começa a se tornar um opositor àquilo que o mundo prega e àquilo que o mundo defende. Como Paulo outrora vai falar em Efésios também, segundo o curso deste mundo. Mas, ainda assim, como você olha para Satanás, você vê que ele já tem a sentença sobre sua vida. Ele já está derrotado, como Paulo fala em 2 Coríntios 2. Ele vai falar que ele já está derrotado, mas mesmo debaixo dessa derrota, debaixo dessa sentença, ele nunca vai deixar de executar o seu trabalho. As pessoas pensam que o mundo espiritual é algo fictício e simplesmente falado por pastores nos altares. E se esquece que isso é muito mais real do que se possa imaginar. O mundo espiritual, eles existem e as pessoas não se atentam para isso. Talvez pelas pregações ser tão terrenas que as pessoas não se atentam que existe um outro lado. Talvez por os homens falar tanto de terra, de conquistas, de milagres, de restauração, os homens não se atentam que existe uma guerra e uma batalha travada. E se você não se atentar que existe uma guerra e uma batalha de verdade acontecendo longe dos seus olhos, você não entende porque as coisas acontecem neste mundo. Paulo, quando prega para a igreja de Éfeso, que nós vamos ler em Atos 19, você vai ver que Paulo também não enfrenta as maravilhas. Paulo também vai enfrentar o embate, que é falar a verdade, que é pregar o evangelho de verdade. Abra comigo em Atos 19. Atos capítulo 19, versículo de número 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejos a todos os habitantes da Ásia. E ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários pelas suas mãos, a ponto de levar os enfermos e os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns dos judeus exorcistas e ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Paulo está ali pregando, falando ousadamente, trazendo a mensagem do reino, falando, mas vai deixar claro que nem todos estavam ouvindo de bom grado. Nem todos escutavam a palavra que Paulo trazia e se alegravam com isso. Ainda assim tinha resistência. E os homens pensavam que o que Paulo estava fazendo, fazia por si só. Paulo estava fazendo simplesmente pelo poder que estava nele, que o poder vinha de Paulo. Eles não entendiam que o poder que Paulo executava todas as coisas era proveniente de Deus. Porque os homens tentavam fazer as mesmas coisas.
Não, vou expulsar o demônio. Eu conjuro-te pelo Deus que Paulo... O próprio demônio olha para os homens e fala: não conheço vocês. Eu conheço Jesus. Sei quem ele é. Conheço a Paulo. Paulo, um homem conhecido no mundo espiritual. Você vê a importância do mundo espiritual e de ser conhecido, porque o demônio não olha para Paulo e começa a acusar Paulo. O demônio olha para Paulo e diz que o conhece. Sabe quem Paulo é, porque Paulo está debaixo da autoridade de Deus. E aí, dentro do mesmo texto, o que é usado no nosso tempo, que os lenços, a sombra, os utensílios de Paulo curavam, e os homens querem colocar para as pessoas que o paletó cura. Ou você nunca ouviu isso? A água que cura, o azeite consagrado lá em Israel, que expulsa o câncer. Não é? As coisas consagradas. Não, eu trouxe o sal lá do Mar Morto, sabe? Para você colocar no pé da porta. O texto deixa bem claro que tudo que fazia, tudo que Paulo executava, era debaixo, primeiro, da autoridade de Deus e do poder de Deus. Não era debaixo do seu próprio poder. Paulo não era um super-homem, um herói da Marvel. Paulo era um homem que obedecia fielmente às Escrituras e entendia que tudo que ele fazia vinha de Deus. Porque o próprio Paulo explica para isso em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Quando você olha para esse texto, é claro que Paulo está falando com uma cidade que tinha muitas coisas místicas, tinha muito paganismo, uma cidade que acreditava muito em diversas coisas, mas Paulo está centralizando o assunto, porque Paulo outrora vai falar sobre conduta moral, ele vai falar como que o cristão deve se comportar no meio da sociedade, não falando palavras torpes, não falando coisas absurdas, mas se comportando como um cristão de verdade, que é nascido e regenerado em Cristo. Ele vai falar sobre o comportamento entre marido e mulher, falando sobre a autoridade constituída por Deus, a submissão da mulher, a submissão dos filhos para com os pais. Ele vai falar sobre os pais cuidar bem de seus filhos, dar exemplo dentro de casa, fazer a verdade, que os filhos enxerguem nos pais, que de fato o cristianismo existe, que Jesus pode sim transformar através do seu poder homens e mulheres que outrora eram pecadores miseráveis. Paulo ensina tudo isso. Paulo vai falar sobre todas essas coisas. Paulo também vai ensinar como deve se comportar no trabalho, sobre a obediência de servos e senhores, que todos são iguais. Outrora, se alguém se achava melhor do que o outro, Paulo chega tirando essa capa e essa roupagem, dizendo: não, todos são iguais. Ainda que tenham funções diferentes, mas todos são iguais. O coração não é melhor do que a mão, simplesmente por bombear sangue e outro levar a comida à boca. Todos são importantes dentro do corpo. Mas Paulo vai dizer: meus irmãos, tudo isso só é possível dentro de um parâmetro e dentro de uma lógica. E aí ele começa a trazer a sua dissertação. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um grande erro do cristão do nosso tempo é achar que eles podem fazer tudo sozinhos. Quando você olha para os 12, quando inicia o ministério, Jesus vai falar algo muito contundente para os discípulos, para mostrar para eles que eles não faziam nada sozinhos. João capítulo 15. Volta aí. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Acorda aí, crente. Ouça-me com atenção. O próprio Cristo, o próprio Deus, a manifestação do poder pleno de Deus, está orientando os homens e trazendo uma grande informação para eles. Versículo 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, dá para fazer alguma coisa sem ele?
Mas ele diz que não é somente sem ele, é sem permanecer nele, não se pode fazer nada. Ele está deixando bem claro que o poder de Deus não é para que o homem faça o que bem entenda e utilize, como se fosse um filme de herói. A manifestação do poder de Deus para com o ser humano só é utilizado e só é feito e visto de maneira clara, permanecendo nele. Porque ele vai falar para a igreja de Éfeso: sede fortalecidos no Senhor. Para mostrar que a força, o poder, está escondido somente nele. Não é escondido em nenhum outro artifício. As pessoas pensam que somente jejuar as tornarão poderosas. Somente a oração. A oração é importante para a igreja, suma importância. Mas sem o poder de Deus, não serve de nada. Porque você pode orar e falar palavras vazias, egoístas. Palavras que inflam o seu próprio ego. Palavras que não são recebidas por Deus. Porque o próprio homem não sabe como convém orar. Lembrando que somos provenientes de natureza caída, então não existe bondade. Quando um homem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele homem e fala: por que me chamas bom? Bom só tem um. O resto não presta. O resto é maldade sobre maldade, maldade sobre maldade. Sem o Espírito de Deus, sem o poder de Deus, o homem só vai fazer maldade. As desgraças vão acontecer como temos visto por aí. Feminicídio. Pais matando filhos. Não é o que você tem visto? Traição. Marido deixando casa. Esposa largando casa. Tudo isso você tem visto. Por quê? É a maldade que está no ser humano. A maldade no ser humano vai fazer isso. Porque a carne milita contra o espírito. É o que Paulo vai falar. Ele vai mostrar que só existe o único poder, fora disso, nem existe outro artifício. As pessoas pensam que poder é manifestação visível. A manifestação do poder de Deus foi de algo invisível, que é a salvação que te alcançou. Não veio uma seta sobre a sua cabeça para mostrar que Cristo te alcançou, mas veio na maneira que você se comporta após Ele te alcançar. Mas as pessoas acham que o poder de Deus é hoje falar em mistério, sair rodando pela igreja. Amém? Poder de Deus é estar um paralítico aqui, levanta e anda. Não, não é isso. A manifestação do poder de Deus veio para salvar aquilo que estava perdido. É para isso que se manifestou. Porque a guerra, meus irmãos, ela é cruel. Como são as tentações do nosso tempo? Terríveis. O jeito mais fácil é muito atrativo. Porque, fala a verdade, existem maneiras muito fáceis de ficar rico no nosso tempo, não tem? Tem não? São joguinhos, é aposta, não é? E nós que acordamos 5 da manhã, 4 da manhã para trabalhar, ganhamos pouco. O dinheiro às vezes dá nem para conseguir pagar todas as contas, pendura uma conta de um mês para o outro. Não é? Ou não é assim com você? Comigo tá bravo. Nós vivemos num mundo, num governo, não falando de governo somente no Brasil, mas estou falando de mundo, que é corrupto, que é insensato, que é desleal. Como que você vai olhar para tudo isso e ter no seu coração esperança que se você sofre na terra hoje, o que Deus preparou para os seus não se compara? Sem o poder de Deus, sem ser fortalecido nele, você começa a ficar como o povo ficou no deserto, murmurando. Eu ganho pouco, o dinheiro não dá para nada, o meu patrão não aumenta o meu salário por nada. Eu saio cedo, chego tarde, trabalho em 3 lugares, 2 lugares, não sou reconhecido, meus irmãos. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Pare de olhar para aquilo que está na terra. Se você olhar aqui para baixo, você se decepciona. O poder de Deus vem não somente para nos fortalecer diante dessas adversidades e nos fortalecer contra o inimigo, que nós vamos abordar daqui a pouco, mas essa força que vem
Vem para nos ajudar a olhar com um olhar diferente todas essas coisas que nós temos visto aqui na terra. Porque os homens nos decepcionam, não é? Objetos podem quebrar. Família pode te deixar. Pessoas não enxergam seu real valor. Quem é o único que consegue enxergar o homem por dentro e saber quem ele é? Trazer a única palavra de conforto é Deus. As pessoas são apegadas a sinais e maravilhas, se esquece. Como eu ouvi um pregador falando, muito renomado, que não vale a pena falar porque está gravando, que disse que o melhor de Deus está por vir. Como? O melhor de Deus já veio, que é Cristo. Tem algo melhor do que ter a convicção no seu coração que você é salvo, que o poder de Deus quebrou barreiras e te tirou do lamaçal do pecado, te tirou as algemas das mãos. Porque onde nós estaríamos se não fosse Cristo? Aonde eu estaria? Morto, deitado numa calçada, bêbado, me drogando. O poder de Deus não é somente naquilo que você pode ver. O poder que Paulo vai falar também é daquilo que você não enxerga. Porque ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque quando Deus vai falando essas coisas com Paulo, e Paulo transmite para a igreja, você vai ver que Judas vai deixar bem claro para que Deus nos guarda, para que Deus age com o poder em nossas vidas. Abra comigo em Judas, versículo 24. Só você chegar em Apocalipse e voltar. Ora, aquele que é o quê? Para vos guardar de quê? De tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus e nosso Salvador, mediante a quem? Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as coisas, as eras, e agora e por todos os séculos, o quê? Então, no princípio Deus já estava, no presente Deus também está, e no futuro Deus também está. Quando ele traz a orientação para a igreja acerca do mundo espiritual e de sermos fortalecidos no seu poder, ele já está avisando que existe uma guerra. No tempo, como eu disse na introdução no Antigo Testamento, havia um mensageiro que vinha dizendo: olha, o povo tal está vindo contra Israel, o povo tal se levantou contra o povo de Deus. Mas, no tempo presente, como nós vamos enxergar que a guerra está sendo travada? Como que o homem enxerga que existe uma batalha travada? Porque por mais que você não veja, como nós vamos explicar aqui na terça-feira, existe influência, possessão e opressão demoníaca. Para fazer uma breve introdução, você vai ler uma influência quando você lembra de Pedro, como eu falo com os jovens aqui. Pedro é influenciado quando diz: não, para a cruz você não vai. Para a cruz não. Como que não? Se eu vim para isso, eu vim para esse propósito, é para isso que eu estou aqui. Não, você não vai. Quando você olha para o gadareno: aqui tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Uma legião falando com ele, uma possessão demoníaca. Quando você olha para uma opressão, você vê aquela mulher encurvada, oprimida, e Jesus vai lá e liberta essa mulher. Porque você precisa entender uma grande verdade. Você precisa entender que o diabo não gosta do ser humano simplesmente por você ser humano. O diabo não gosta porque o ser humano conseguiu algo que ele sempre almejou. Lembra de Gênesis? Lembra de Gênesis? Façamos o homem ao quê? Ao quê? Subirei ao céu, como diz Ezequiel, e serei semelhante a quem? Para ele, olhando para você, fraco desse jeito, como pode Deus te amar desse jeito e falar que você parece com ele?
Amém? Como pode? Não é possível. Aí o que ele faz? Vai lá no Éden. Fala com a mulher, ó. Deus falou isso? Não, Deus não falou isso não. Porque se ele não pode atacar Deus, ele vai olhar para o elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco? Se a criação é fraca, como ele julga, eu vou atacá-la. E vai atacando durante a história. Como atacou Eva. Como foi atacando, influenciando. Como foi lá com Noé. Como foi lá com as filhas de Ló, como nós pregamos aqui outrora. Foi atacando. Como atacou para matar Moisés. Como atacou durante a história, quando Cristo nasce. Ele vai fazendo de tudo para conseguir aniquilar aquilo que Deus criou. Mas, meus irmãos, eles não entendem, os demônios, Satanás e os demônios não entendem que maior é o que está em nós. Porque aqueles que o pertencem, ele faz o que ele quer. Se você sair aqui de manhã e for ali na Rua da Lama, você vai ver pessoas deitadas no chão, bêbadas, brigando. Você não vai ver não? Você nunca viu? Você vai ver as pessoas gritando, bêbadas, por quê? São seus, ele faz o que ele quer. Mas o povo de Deus tem que ser diferente. Porque Paulo, no versículo 11, ele vai começar a trazer uma outra orientação. Primeiro ele expõe o poder. Depois ele faz como que nós temos que agir mediante a esse poder. Versículo 11. Efésios 6, versículo 11. Diz assim: revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do... Agora vamos começar a analisar um pouco acerca do que você acabou de ler. Você percebe que ele fala revestir, que é vestir-se novamente. Amém? Porque as pessoas confundem. Não, Cristo me chamou, está ótimo. Negativo. Você está numa guerra. Toda força militar, ainda que você passe na prova, não é assim? Você fez uma prova para fuzileiro, você precisa de uma preparação, não é? Porque é necessário que você aprenda a manejar a arma. Quem foi militar sabe do que eu estou falando. Meu sogro e outras pessoas que foram militar. Não é somente você passar na prova, não, eu tenho conhecimento, eu sei escrever, não, tem que ter treinamento. Você precisa de um treinamento para que quando você coloque aquela roupa, aquele colete com a arma, você saiba como agir nas situações difíceis. Um policial não pode entrar de qualquer maneira numa comunidade, porque se ele entrar, ele vai colocar sua vida em risco. Porque quando ele entra numa comunidade, ele entra numa guerra, numa batalha. Não pode ser de qualquer maneira. E Paulo está dizendo toda a armadura. Em outras palavras, todas as peças da armadura são importantes. Você não pode ir sem o escudo. Você não pode ir sem o capacete, sem a couraça. Você não pode ir sem a proteção no peito, sem a bota. Ele está deixando claro que todas as peças da armadura são importantes. Porque dentro de uma guerra, se você está despreparado, você é um alvo fácil. Fácil demais. Se você não tem a preparação, é por isso que nós exortamos tanto os senhores a estudar. Escola do silêncio, domingo pela manhã, só temos 2 cultos na igreja. Tem igreja que tem 6 cultos na semana, 5, e as pessoas vão. Nós temos somente 2 cultos, em 2 dias diferentes. E as pessoas não querem aprender porque acham que sabem demais. Acham que já estão preparadas porque tem somente uma espada pequenininha na mão. Sem escudo, a flecha vai te acertar. E se ela te acertar, o que você vai fazer? Porque a orientação está sempre na Bíblia. A Bíblia é completa em todos os seus aspectos, porque ele não simplesmente apresenta o poder, ele fala como tem que agir mediante a esse poder. Tem que revestir de toda a armadura, porque não é simplesmente para usar a armadura como se fosse uma estrela ou uma medalha, não. É um instrumento que tem que ser usado o tempo todo. Porque as pessoas pensam que a armadura só é utilizada quando se está em guerra, mas a guerra é o tempo todo. No trabalho tem guerra, não tem não?
Na família tem guerra, não tem não? Até na igreja às vezes tem guerra. Ou não? A batalha é em todos os lugares que você vai, porque as pessoas estão o tempo todo olhando para você, esperando um erro, esperando um deslize da sua parte. Não, mas o fulano é crente, ele não pode mentir. Foi ou não foi? Não é assim? Não, o fulano não... A guerra é o tempo todo, porque a influência que o diabo vai fazer naqueles que o pertencem, vem para testar quem tu és de verdade. A guerra, ela é cruel e desleal, não é uma guerra limpa, como você vê uma luta que é organizada, que não vale golpes em determinadas regiões. A luta é uma luta selvagem, que vale golpe de todos os lados. O problema dos homens é achar que são fortes demais, e são super-homens que não estão fadados a erros e quedas. Paulo deixa claro que o homem tem que ser fortalecido em Deus, porque sozinho ele é um alvo fácil. Mesmo tendo a informação que Jesus fala em Mateus 16, né, que conta a igreja, né, o diabo não iria prevalecer, como ele fala lá para Pedro, as pessoas têm que entender que ele não vai desistir de tentar, porque o diabo é insistente, ou não? Ele continua insistindo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou tentar fazer de todas as maneiras que essa pessoa caia, que o comportamento dela mude. Fica uma semana sem orar para você ver. Como dizem por aí, muita oração, muito poder. Pouca oração, fica uma semana sem orar. Alguém fala alguma coisa do seu lado, você já está concordando, é verdade, né? Meu patrão não vale nada, é assim. Porque se você não entende os princípios bíblicos, entende que o poder de Deus vem para também nos ajudar a permanecer aonde Deus quer, você começa a se moldar segundo o mundo. Porque Paulo está deixando claro, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Toda. Não pode ficar nada de fora. Na semana que vem, o pastor William, né, estará pregando aqui, ele vai te explicar ponto a ponto da armadura. Vai te explicar para que serve cada item da armadura. Hoje é só uma breve introdução. Continuando. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada, a palavra traduzida como artimanha, significa adequadamente que é o traçado com método, aquilo que é metódico ou metodotizado, e depois é bem feito a arte e habilidade e astúcia. Ele nunca vai aparecer do jeito que ele é. Lembra? É só você olhar para o Éden. Só você olhar para o Éden. Ele não veio falando, não, eu sou o diabo, eu vim para te enganar. Não. Ele vem falando, não, peraí, não é assim que Deus falou? Não é desse jeito aqui? Não é dessa maneira aqui? Quando ele aparece para Jesus, ele não fala nada diferente da palavra. Pula daí. Ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Está escrito? Está escrito, mas é desse jeito? Jesus mostra para ele como está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. As pessoas estão vivendo no tempo presente achando que o diabo não existe. Esse negócio de diabo, isso aí é conversa. O pastor está falando lá, não tem esse negócio de diabo não. É só a natureza caída. Meus irmãos, nem tudo provém do ser humano. Alguns sentimentos que você enxerga na humanidade não é humano. Sentimentos enxertados pelo próprio demônio. Essa questão de ser semelhante a Deus, você não encontra homens pós-queda, aliás, antes da queda, querendo fazer isso, porque o homem que foi criado antes da queda já era semelhante. Essa semelhança de querer poder absoluto, você vê que não são dos homens. Quando você enxerga em filmes, sempre existe o vilão que quer dominar o mundo. Você nunca viu isso não? Você nunca viu? É sempre assim. Por quê? É um sentimento demoníaco. Esse sentimento de querer dominar sobre todas as coisas e ter poder absoluto é proveniente de forças demoníacas. E as pessoas pensam que, não, esse negócio do diabo, não.
Quando olhamos para o nosso cotidiano e olhamos para o nosso dia a dia, você vai ver que o tempo presente tem deturpado, como eu disse no início, os valores. Porque em nosso tempo, tudo é feito para quê? Para o diabo se esconder e se maquiar. Porque ele não quer se manifestar e mostrar que ele está presente. O propósito dele é mostrar que ele está invisível, como de fato ele é. Vai mostrar que isso é normal. Não, é normal. Ele é assim mesmo. Não é assim. Paulo vai orientar o seu filho Timóteo. Paulo vai falar com o seu filho Timóteo de como que as coisas ficariam. Já naquele tempo, já seria algo perverso. Imagine no tempo presente, como está em 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns o quê? Se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de quem? O único que tem o propósito de deturpar a palavra de Deus para falar daquilo que Deus nunca disse é o diabo. Quando você vê pastores pregando sobre coisas que Deus nunca falou, pode ter certeza, não é Deus falando. Porque escandaliza as pessoas falar assim, é o diabo que está falando. Não, não existe 3 lados, irmãos, são 2. Ou se está com Deus, ou se está com quem? Ou é o Espírito de Deus falando na boca do homem, ou é o Espírito o quê? Demoníaco. Homens que só falam de dinheiro, quem estão falando? Demônios. Eu sei que está gravando. Homens que só falam de cura, milagre, campanha. Vem 7 semanas que sua família vai ser liberta. Aonde que ele leu isso? Não, dê R$1.000 que Deus vai multiplicar. Aonde que ele viu isso? São demônios que estão ali articulando a mente dos homens para que eles fiquem cativos. Porque se eles estivessem lá fora num bar bebendo, eles poderiam até se sentir mal. Poxa, eu estou bebendo aqui, mas dentro da igreja ouvindo mentiras, eles se sentem confortáveis. Porque o propósito é o quê? Está na igreja. O importante é vir à igreja. Se você vem no culto, está na igreja, e o seu comportamento não muda, alguma coisa está errado. Não é o Espírito Santo que está te influenciando. Amém? Se você está na igreja domingo, terça, está aprendendo, está lendo, mas parece que não muda, aquele pecado não sai, alguma coisa está errado. Não é o Espírito de Deus que está te influenciando, é algum outro espírito. Parece radical falar essas coisas, mas é a verdade. Paulo está alertando Timóteo. Os homens vão enganar muitos, ensinando demônios. Continuando, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam o quê? E que tem e cauteriza a própria consciência, que proíbem o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e porquanto conhece plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você percebe que eles vão falar mentiras. E quem é o pai da mentira? Jesus mesmo falou lá em João 8, vocês são filhos do diabo, porque de vocês só vem mentira. Um cristão mentiroso, eu não consigo enxergar algo desse tipo. Alguém que mente o tempo todo, alguém que engana o tempo todo, porque a mentira não é somente aquela contada. A mentira é quando você se porta como um cristão em um lugar e em outro não. Amém? Isso também é mentira. Uma das coisas que eu tento na minha vida e choro para Deus é questão do testemunho, porque sou cobrado por aquilo que sei, sou cobrado por aquilo que falo. Eu peço muito a Deus para que seja o mesmo em todos os lugares, e quando eu não estiver sendo, que alguém me repreenda. Mas as pessoas dizem, não, é assim mesmo, é o processo. É a pregação do conformismo com o pecado. O pecado de estimação que fica agarrado no cristão anos, ele acha que é normal. Não, isso aqui eu não consigo ser liberto. Não, de você não, mas do poder de Deus sim.
O poder de Deus tem sim. Consegue chegar aonde nenhum homem vai chegar. Toca aonde nenhum homem toca. Mas as pessoas não dizem que não. Isso aí é desse jeito mesmo. Meus irmãos, não é desse jeito. O diabo sempre vai ludibriar as pessoas para que elas fiquem confortáveis nos seus erros. Não. Pode fazer isso que não tem problema. Pode ser libertino. Pode fazer aquilo. Pode ser desse jeito. Como nós ensinamos aqui outrora sobre bebidas, casamento, ensinamos sobre adultério, fornicação, tudo isso ensinamos. Você nunca vai poder chegar a falar para os outros que nós não ensinamos a verdade. Nunca. Ensinamos sempre a moral, a ética, o exemplo, o comportamento, tudo isso nós ensinamos aqui. Ah, pastor, mas e agora? Minha vida está feita. Não importa. Não importa. Se você permanecer, você está com Ele. Se você permanecer no engano, mostra que você ainda não foi regenerado. Isso é nítido e é claro. Porque se fosse possível, o diabo enganaria até os escolhidos. Como está em Mateus 24. Abra conosco em Mateus capítulo 24. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Prodígios, para enganar, se possível, os próprios o quê? Se possível fosse, a mente maquiavélica desses homens enganaria os escolhidos, mas não pode enganar, porque Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. Aqueles que são meus, que estão em mim, como ele disse em João 15, que estão enxertados na videira, não se perdem. Mas as pessoas pensam que não. O diabo é somente aquele que tentou Jesus no deserto. Aquele que falou com Eva. No nosso tempo ele não nos ataca. Ele, como diz, ele está à espreita, como Pedro fala. Ele engana, como Apocalipse relata. Ele enlaça, como 2 Timóteo também fala. Ele atrapalha, como 1 Tessalonicenses 2 vai dizer. E ele persegue, como 2 Coríntios 2, 17. O trabalho dele sempre será esse. Até o último dia da história, ele vai tentar te derrubar. Mas você quer uma boa notícia? Está no versículo 10. A força não é nossa. Porque Paulo, quando pensava que estava fraco, Deus chega para ele e fala, Paulo, a minha graça te basta. Está difícil, é o espinho, é o tormento. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é na soberba, quando você está altivo, achando que está lá em cima, que está grande, que cresceu muito, não. É como Pedro orienta, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. O cristão tem que entender que o local mais alto que ele vai chegar é aos pés de Jesus. Não existe exaltação. Se você escuta por aí afora um evangelho que te exalta, abandona. Porque o evangelho te humilha e mostra quem você é de verdade, pecador miserável. Porque quem quer exaltar o homem é o diabo. Ele se exaltou. E ele quer fazer a mesma coisa com a criação de Deus. E quer arrastar o máximo possível. É por isso que eu tenho dificuldade de receber elogios. Tenho dificuldade. Porque tudo que faço para Deus, não faço por mim mesmo. A minha vontade hoje era estar dormindo em casa. A minha vontade ontem era ter saído para passear um pouco depois de uma semana estressante. Mas após trabalhar quase 12 horas na rua, eu dediquei 5 horas do tempo para poder estudar, porque somente a leitura não é possível se falar das coisas de Deus. É necessário que o poder de Deus flua da vida do homem, para que as pessoas ouçam e sejam impactadas pela sua palavra. Porque falar só por falar, o diabo também fala. Falou com Eva, falou com Jesus,
fala nos altares aí fora, nas igrejas do mundo, tem falado diversas vezes, até em coisas que fazem sentido, mas que não estão escritas. E ele está falando, vocês têm que permanecer firmes. A cilada do diabo vem para deturpar tudo. Você olha a novela nos tempos atuais, tudo é normal, não é? A programação na TV, tudo é normal. Você senta para assistir um jornal na hora do almoço, já sentou para assistir um RJ da vida? Está ali sentado. Estão tentando colocar de goela abaixo o quê? O negro é vinculado à cultura africana. Em outras palavras, todo negro vem da Umbanda, do Candomblé, dessas coisas. Eles não são imparciais por serem mídias, por serem veículos de comunicação. Eles querem impor para as pessoas que aquele ali é o certo. Por quê? Na religião do cristianismo, você só perde, você sofre, mas aqui não, você é abraçado. Quem é que está por trás disso? Quem quer trazer conforto para o homem? Porque Deus sempre deixou claro para o homem que aqui é sofrimento, como está escrito, é batalha, é guerra. Conforto e descanso é lá. Lembra do rico e do Lázaro? O rico estava aqui, comendo na churrascaria, todo final de semana churrasco, bebida, na boa. Quando morreu, atormentado. E o Lázaro, que não tinha o que comer? Consolado. O consolo único é esse. Meus irmãos, grave o que eu vou falar com vocês. O maior conforto da sua vida é só Cristo. E ponto. Só isso. Para de achar que você vai ganhar isso, A, B, C, D, não. Porque tem pessoas que nunca vão conseguir serem ricas, porque se ficarem, o coração muda. Ou não? Você conhece aquele irmãozinho que depois que comprou um carro, não fala com ninguém na igreja? Aquele que não dá carona para ninguém? Conhece? Ou não tem? Quem me acompanha, desde Campo Grande, lembra que eu tinha na época um Fiesta? A gente botava 6 dentro do carro. Olha lá. Quando eu tinha outro carro, o i30, botava um monte de gente também. O meu carro, que é pequenininho, eu coloco, porque o que se leva quando se morre? Hoje em dia nem terra no rosto você leva mais, porque você colocar numa gaveta e uma plaquinha de cimento escrito saudades e a data. Isso que você vê nas pessoas é o diabo. Ah, não é não, Diogo, ele está na igreja. O cristão é humilde, como Cristo era humilde. O cristão se compadece, porque Cristo se compadeceu. O cristão é amoroso, como Cristo amava as pessoas. O cristão não olha para aquilo que é seu somente como seu. Ele quer dividir, porque ele não consegue enxergar alguém que está na pior e dormir em paz. O cristianismo vai muito além de sentar num banco domingo pela manhã de ceia e ouvir a palavra e comer do pão e beber do sangue. O cristianismo vai muito além disso. Só que, por acreditar no cristianismo raso, as pessoas acham que estão na igreja, são igreja. Você faz parte do número, não do corpo. Porque se você é cristão e não é humilde, tem alguma coisa errada. Se você é cristão e não divide o que você tem alguma coisa errada. Se você mudar quando Deus te der alguma coisa, tem alguma coisa errada. Se você for diferente quando Deus te abençoar, tem alguma coisa errada. Amém? Porque a própria exaltação não provém do ser humano. Provém da influência demoníaca. Não, você é bom. Você é indispensável, você é importante. Se você não quiser fazer, Deus levantará outro. É assim que funciona. Ai, Diogo, mas isso é muito duro de se ouvir, mas é a Bíblia. Pelas pessoas serem poupadas de ouvir a Bíblia, que a igreja está do jeito que está. As pessoas vão domingo após domingo e ficam se enganando que são cristãs de verdade. Não chorem, não se arrependam pelos seus pecados, porque diabo não se arrepende, demônio não se arrepende, porque já estão condenados. Nós que somos chamados ao arrependimento. Foi a nós o arrependimento. Essa própria exaltação não provém
Porque você olha as ciladas do diabo, parece que é somente o diabo armar uma cilada. Não, vai colocar uma mulher linda no meu caminho. Não é só isso não, gente. O ego é uma das piores coisas que tem no meio do cristianismo. Por homens acham que são usados por si só. Ou fazem as coisas por si só. E isso não é somente na igreja, não estou falando somente de quem prega, quem toca, quem canta, não. É no trabalho. Nós ensinamos aqui. Dentro do contexto, Paulo está falando de obra quando fala em 1 Coríntios. Se não me engano, no capítulo 10. Do quer comais e quer bebais. Ele fala de fazer a obra com excelência. Executar tudo com excelência, mas que tudo tenha que apontar para Deus. O diabo coloca na mente da pessoa que ela faz por si só. Não, eu sou muito bom no meu trabalho porque eu estudei. Eu sou capacitado. Se Deus te quebrar, você não faz nada. Eu executava meu trabalho com excelência quando trabalhava. E hoje? Não posso fazer mais. Se você não entender esse grande princípio que o diabo vai agir não somente em tentações visíveis, mas vai agir internamente para que você mude e seja outra pessoa fora da igreja, realmente você vai continuar batendo cabeça em problemas recorrentes e reincidentes. Porque ele vai colocar tudo na sua mente que é normal. Deturpação, pecados, coisas que você acha normal, coisas que são inofensivas. Não adianta, sem o poder de Deus você é um alvo fácil. Sem o poder de Deus, você vai continuar sendo afligido. E vai estar sempre um passo de cair. Um passo. Porque a Bíblia deixa claro, aquele que está de pé, cuide. Tome cuidado. Vigie. Porque você pode tombar. Continuando. Efésios capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você vai ver que Paulo, primeiro ele vai expor o poder de Deus, vai falar aonde que o homem é fortalecido. Depois, ele vai colocar para os homens que eles precisam ser revestidos da armadura. O poder de Deus precisa revestir os homens para que eles consigam ter um embate contra o diabo. Né? E depois ele vai falar que o diabo continua lançando seus dardos inflamados para tentar derrubar o homem. Mas agora ele para e vai falar, olha, porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Lembrando que, quando ele fala de carne e sangue, ele não isenta que teremos combates ou debates terrenos, tá? Grava aí o que eu estou falando. Ele não está dizendo que não teremos, mas ele está falando da origem do problema. Amém? Ele está falando da origem, da onde que vem. Porque a incitação demoníaca existe. Você conhece aquela pessoa que afronta o tempo todo? Tudo é questão de afronta. Tudo joga na tua cara, tu é crente, tu é isso. Quem é que está por trás disso? Porque o Espírito de Deus não vem para apontar, ele vem para a correção. O Espírito de Deus, quando vem para poder exortar o homem e trazer uma repreensão, é para crescimento do homem. Amém? Isso é o Espírito de Deus. Quando você estuda lá sobre o Paracletos. Mas quando você olha para o espírito demoníaco, ele vem para quê? Para acusar, como é chamado de acusador. E aí, entra-se num grande paradoxo, porque Paulo está falando que, para as pessoas não olhar somente para o lado físico, né? Olhar somente para aquilo que estão diante dos seus olhos, mas entender a origem do problema, que são os demônios. E ele vai deixar claro que você precisa ter sabedoria em como lidar com essas situações. Porque tem pessoas que dizem assim, o fulano não gosta de mim. Já ouviu aí por aí, né? Mas, meu amigo, não é o fulano. É quem está influenciando ele. Porque quem te influencia é o opositor que influencia ele. Você está conseguindo entender? Ah, e o fulano não gosta de mim porque eu sou crente. Não, crente, não é isso não. É porque luz e trevas não se batem.
Todo o contexto histórico que Paulo fala, todo o contexto que ele traz da figura da armadura, tudo isso, sim, vai ser dito na próxima pregação. Todo esse embate contra a questão da guerra vai ser dito nas próximas pregações, mas você precisa entender que quem age nesse mundo, como Paulo vai dizer lá em Efésios, ainda se não me engano no capítulo 4, a força desse mundo vai agir para quê? Para que o homem se degladiem um contra os outros. Por quê? Você tem visto a guerra lá em Israel? A guerra, como dizem, guerra santa. A luta é entre dois irmãos que estão se degladiando. Você tem visto guerras e mais guerras? Existe no nosso tempo atual guerras entre igrejas. Infelizmente. Não, mas a minha igreja é maior. O pastor está pescando peixe no meu aquário. O pastor ele já ouviu muito isso. Não, estão pescando aqui no aquário. E Paulo está falando, gente, para de olhar para isso. Vocês vão ter combate, sim, mas não se atente ao físico. Porque tudo que eu estou falando aqui não é físico. Eu estou falando e apontando para coisas espirituais. Olhem para quem está influenciando essas pessoas. Os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus. Olhem para eles e se atentem a isso. Ele deixa claro, não é contra carne nem sangue. E ele vai deixar claro quem é o inimigo, ou quem são os inimigos. E sim contra principados e potestades. Principado, ele fala de principais governantes ou chefes, tá? Ele vai falar sobre lideranças, sobre cabeças. Ele vai falar sobre aqueles que mandam, que dão a ordem para que os outros executem. Ele vai falar que é algo organizado, é algo que é feito direitinho, porque no reino das trevas não é uma bagunça, bagunça não é. Em outras religiões, se você deixar de ofertar para a entidade, tu apanha, quebra a perna, toca na saúde do filho, não é assim? Porque se ele disse que tem que fazer, e ponto. No reino de Deus, não. É totalmente diferente. As pessoas são ensinadas a fazer tudo por amor, sem visar nada em troca, como nós ensinamos domingo após domingo aqui. É uma grande diferença. A entidade, o demônio, eles querem ser venerados, eles querem sim ser ovacionados, eles querem estar sempre inflados, porque se eles são líderes, eles são ótimos, são excelentes. E Paulo está falando, olha, aqueles que te afligem, que te afrontam, como ele, quando escreve isso, está sendo afrontado, como nós lemos em Atos 19, ele não olhava para isso, ele debatia, ele combatia, mas como que ele fazia isso? Tudo através da palavra de Deus. Não é o segundo eu acho, não, eu vou começar a gritar lá, não. Ainda que não seja a palavra lida, mas seja a palavra vivenciada. Porque a maior pregação do cristão é o testemunho. Não é você abrir Gênesis e explicar de Gênesis, Apocalipse, saber hermenêutica, homilética, exegese, saber tudo. Saber tudo. E a vida? Porque saber, o diabo sabe muito. Muito. O pastor William falou sobre o satanista. Sabe muito, o diabo sabe a história inteira. Inteira. Sabe tudo da Bíblia. Até porque ele estava lá. Sabe tudo. Mas o que ele vivencia? Nada. Paulo está deixando claro que, não olhe para o mundo físico. Prestem atenção que a guerra está acontecendo longe dos seus olhos. A guerra está acontecendo longe do seu campo de visão. Vocês não estão vendo, mas a guerra está acontecendo. Quando nós falamos de livramentos, algumas pessoas relatam, em algumas histórias, que perderam o ônibus e o ônibus capotou. O carro quebrou naquele dia e teve um acidente na estrada. As coisas acontecem longe dos nossos olhos, mas o ser humano é sempre apegado àquilo que os olhos podem alcançar. Porém, o cristão vive debaixo de uma bem-aventurança, como Jesus falou para Tomé. Todos são bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O mundo espiritual nós não estamos enxergando.
E Paulo está falando, vocês não estão enxergando. A batalha está acontecendo. E não é contra a carne e contra a sangue. Não é contra os hereges. Não é contra aqueles que deturpam os valores. Não é contra as pessoas que defendem casamento homoafetivo, 3 casamentos, bebem. Não, não é isso. A nossa guerra aqui é contra Satanás e seus demônios, porque hoje fazemos parte do time de Deus, se podemos falar numa metáfora. Porque se você é cristão e não é afligido, alguma coisa está errada. Porque jogador não faz gol contra. Porque quer. Não é assim? Alguém pega? Alguém já viu no futebol profissional um jogador conduzir a bola até o seu próprio gol e chutar? Não existe isso. Porque o objetivo de um time, quando entra em campo, é vencer. Sempre é a vitória. Ainda que o time não alcance a vitória, mas é sempre alcançar a vitória. Se nós estamos, não no time de Deus, mas no corpo de Cristo, é natural que seremos opositores ao diabo. Ele vai te atacar de todos os jeitos, todas as maneiras possíveis. Vai te atacar com coisas físicas, que é o que dá para você conseguir enxergar. Mas você tem que entender que o ataque não começou somente aqui. O ataque começou longe dos seus olhos, no mundo espiritual. Tenha sabedoria, seja um cristão sábio. Se tem alguém que te importuna muito, ore por essa pessoa. Se tem alguém que tira você do sério, ore por essa pessoa. Pare de ficar espraguejando, que morra, que tropece, porque isso não provém de Deus. Não é o sangue. Porque você não consegue enxergar quem é salvo e quem não é. Como é que você vai dizer, espraguejar a pessoa que morra? Porque é muito fácil falar, olhando aqui, mas e um estuprador? E um assassino? Um pedófilo? Como que se olha para um homem desse jeito e enxerga que Deus pode alcançá-lo? É muito fácil falar do cristianismo, mas quando se olha de verdade, é muito mais profundo. O que nós vamos fazer? Justiça com as próprias mãos? Paulo está dizendo, não é isso que eu estou ensinando para vocês, não. Os de dentro, como Paulo orienta, nós vamos falar. Os de fora, Deus os julgará. O nosso trabalho é mostrar para eles que servimos ao Deus de dentro, e não ao Deus de fora. Não seguimos o curso deste mundo, mas somos moldados e guiados pelo teu Santo Espírito. Porque Paulo termina a sua narrativa. Principados e potestade contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele fala de trevas, escuridão, que é a mesma ideia que ele fala nos versículos anteriores. Segundo o curso deste mundo, como o mundo jaz no maligno, a queda mudou a configuração do mundo. Não que o diabo seja dono ou proprietário, mas o mundo foi entregue a ele. Não é que o diabo não tem nada aqui na terra. Foi entregue a ele porque o mundo vai segundo o seu próprio curso. Que qual é o curso? A oposição contra Deus. É isso que o mundo vai. É para esse lado que o mundo aponta. E é isso que ele está falando. Ao contra os dominadores deste mundo, fala das autoridades. Continuando. Contra as forças espirituais do mal, falando de demônios. Somente demônios, que são os anjos caídos, como nós explicamos aqui outrora. E nas regiões celestes. É uma loucura, às vezes, as pessoas pensarem que o demônio está debaixo do pé. Eu não sei de onde as pessoas leram isso, não, gente. Não, o Satanás está debaixo do meu pé, que eu piso na cabeça. Quando Satanás chega para Deus e fala de Jó, Deus pergunta para ele, de onde vens? Ele fala, debaixo da terra? Eu estava lá debaixo da terra. Eu venho da terra, de rodear a terra e passear por ela. Já parou para entender o que é passear? É andar calmamente, sem preocupação, observando tudo que se vê ao seu redor. Está lá no texto. Ele está simplesmente observando. Ele só não consegue fazer nada com aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. Como a morte não entrava em quem tinha o sangue nos umbrais da porta. Ou como foi com Raabe, que tinha fita na sua janela.
Mas se ele olhar para você e não ver o sangue do cordeiro, você é um alvo fácil. Se ele olhar para você e ver que não tem sangue sobre sua vida, ele fala, nesse eu posso fazer tudo. Eu posso envergonhar, posso fazer ele dar mau testemunho, posso ele ser péssimo nos lugares que ele vai, posso fazer ele ficar desacreditado, tirar a credibilidade. Eu posso humilhá-lo, mas quando ele olha e fala, tem o sangue do cordeiro, não, ali não tem como. Eu vou tentar, mas é certo de não conseguir. Paulo deixa claro que é desse jeito que as hostes celestiais vão agir aqui na terra. Quando você for estudar mais à frente, na terça-feira aí, com o pastor William, você vai ver como que é esse combate, falando de maneira direta, em cada elemento da armadura, como que age para defender ou atacar. Mas a introdução sobre a armadura, como que age, como é que é o poder, de maneira clara, para que você entenda, é isso, que Cristo é o suficiente. Não preciso de nenhum outro homem mais, porque a partir do momento que o véu se rasga, Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote, Ele é o cordeiro e é o próprio Deus ao mesmo tempo. Amém?